Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido, que sempre está conosco aí através das páginas da Bíblia, aprendendo mais um pouquinho do texto bíblico. A gente está de volta. Hoje nós vamos continuar no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. A gente vai ver em 5 episódios esse capítulo 9. Tem bastante assunto. A gente já viu o episódio 1 e hoje nós vamos ver o episódio 2. A gente vai ver sobre a cura daquele menino lunático, que nós já falamos um pouquinho da transfiguração. A gente vai voltar nesse assunto e a gente vai falar também da cura desse jovem lunático aqui, do versículo 14 ao 28 desse capítulo 9. Hoje, Marcos capítulo 9, a parte 2, episódio de número 475. Esta é a 6ª temporada, o 6º livro da Bíblia que a gente está vendo no estudo sequencial, capítulo por capítulo. Uma jornada árdua, trabalhosa, cansativa, mas Deus tem nos dado graça. Estou aqui transmitindo para você mais de 20 anos de conhecimento bíblico, de aprendizado, de ensino na teologia bíblica, e a gente está aqui compartilhando com você de forma gratuita para abençoar o seu coraçãozinho, tá bom? Então, se você tem gostado, compartilha com outros. Isso aqui é de forma gratuita, a gente não cobra nada, porque eu acredito que a palavra de Deus não pode ser cobrada, a gente não ganha nada com isso aqui. Não existe monetização de forma nenhuma, mas existe sim um desejo profundo de compartilhar essa paixão e todo o conhecimento bíblico aqui com você, tá bom? Vamos lá então, descendo do Monte Santo, a gente já viu um pouquinho, onde ele havia recebido honra e glória de Deus Pai, que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Uma cena se apresentou em contraste com a majestade da qual os 3 favorecidos haviam sido testemunhas oculares ali no monte. Então, ao redor dos discípulos, eles viram uma grande multidão, escribas ali questionando com eles. Eles sofreram uma derrota dolorosa. E alguém da multidão trouxe a eles seu filho, tendo um espírito mudo, e ele falou aos discípulos que deveriam expulsá-los, e eles não puderam. Olha só. Um objeto mais lamentável dificilmente poderia ter sido imaginado. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Essas foram as palavras de Cristo. Mesmo de correção, desperta uma fé. A certeza de que todas as coisas eram possíveis, a fé, arrancou dos lábios trêmulos a profissão de fé. Eu creio. E enquanto os olhos lacrimejantes testemunhavam a genuinidade da confissão escondida na oração humilde: ajuda, perdoa a minha incredulidade, é o suficiente. Com sua palavra, na presença de uma multidão que veio correndo, ele expulsou aquele espírito mudo e surdo e ordenou-lhe que não ficasse mais entre eles. A cena que não entrasse mais nele, para ser mais exato. A cena é repleta de ensinamentos. Anota aí cada detalhe precioso para você entender. É um exemplo do seu poder sobre todo o poder do inimigo. Com tal imagem diante dos seus olhos, quem precisa hesitar em vir a Jesus? Em qualquer necessidade que seja. Mas o maior ensinamento está nas palavras ditas aos discípulos em resposta à sua exigência quanto à razão pela qual eles não puderam expulsar. Jesus disse que foi por causa da pouca fé deles. Ora, a fé é uma palavra poderosa no Evangelho. Realmente inclui todas as formas de saber, sentir e querer, e é toda a afirmação do homem em favor da verdade, do bem, do amor. É a vida no poder de Deus. Em certo sentido, não é natural não ter fé.
pois ela é o pulsar do mundo. Se não tivermos isso, nós somos fracos, não podemos dar um passo além dos limites do real. Conhecimento, nós não podemos tomar nada como garantido. Diga ao inválido que ele parece doente e você o fará sentir-se pior. Diga-lhe que ele está melhorando e sua fé em seu futuro de restauração física irá reviver em imagens mais brilhantes. Nós somos governados pela imaginação. E a fé é uma espécie de imaginação. Está exposta às influências mais contagiosas para a saúde ou para a doença. A fé dá uma imagem mental distinta de outras imagens mentais, porque ela é tão boa quanto a realidade que é visualizada. Ora, nós devemos ter a ideia distinta de um bem a ser recebido antes de nos colocarmos na atitude de recebê-lo. Ou do bem a ser feito e da possibilidade de fazê-lo antes que possamos tentar. Surge então a questão: a fé ela pode ser comandada pela vontade? A resposta é não diretamente. Mas a repreensão de Jesus implica que os discípulos deveriam ter fé. E a lição é que a fé pode ser obtida indiretamente, promovida, fomentada e preservada pela comunhão com Deus Pai. Esse pobre menino do texto, aqui, estava sob a influência de um espírito imundo, diabólico, que o deixou mudo, em ataques epiléticos, loucura, convulsões, ranger de dentes, espumar pela boca, e estava definhando. Assim, os 2 primeiros verbos descritivos da triste condição desse miserável sofredor têm como sujeito, embora não expresso diretamente, mas claramente implícito, o demônio. Ele é de quem o pobre pai do menino infeliz diz: onde quer que o leve, ou mais literalmente, onde quer que o agarre, ele rasga, ele derruba, ele quebra. Isso é muito gráfico. A cena é muito terrível. O demônio ele convulsionou tanto o rapaz como se ele fosse deslocar toda a estrutura ou desmembrar todo o seu corpo, quebrando membro por membro. Mas os verbos restantes na descrição aqui, como passa rapidamente do agente para o sofredor, exigem um assunto diferente. Pois é apenas o menino de quem se pode dizer: ele espuma, ele range os dentes. Olha que interessante, a mesma curiosa mistura de termos, alguns aplicáveis ao demônio e outros aos possuídos, ocorre ao descrever o que ocorre quando o rapaz foi levado à presença do nosso Senhor. Aprendemos o mais importante aqui, presta atenção: o dever da solitude dos pais pelo bem-estar espiritual, ou melhor, pelo bem-estar corporal de seus filhos. No caso da mulher cirofenícia, nós vimos como ela se identificou com sua filha aflita, dizendo: Senhor, ajuda-me. Aqui, da mesma forma, o pai do endemoniado faz causa comum com seu filho nas palavras: tenha compaixão de nós e ajuda-nos. O demônio logo se apossou desse menino, extremamente angustiado, e o poder demoníaco parece ter crescido com o crescimento da criança e se fortalecido com sua força, de modo que a desapropriação tornou-se quase uma impossibilidade. Os apóstolos não eram competentes, não, para a tarefa. E quando nosso Senhor, no exercício de seu poder onipotente, o expulsou, foi somente depois que ele causou estragos horríveis no sistema do rapaz, convulsionando assustadoramente, deixando como que meio morto. É o que o texto diz. Portanto, se Satanás, infelizmente, ganhar o ascendente em um coração jovem, ele fará o possível para arruinar toda a vida. Ele manterá seu domínio com tenacidade, se possível, até o fim. Ele se assentará firmemente no trono das afeições, exercerá influência e o seu destronamento será assistido com a maior dificuldade. E se pela misericórdia divina, seu poder for finalmente derrubado, isso custará dor ao corpo, angústia à mente e tristeza ao coração. Oh, quão cuidadosos os jovens devem ser para se proteger contra as solicitações do maligno
e resistir ao seu poder dominador. Quão determinado a não ceder às suas tentações e vencer as concupiscências juvenis que lutam contra a alma. Quão decidido, com a ajuda da força divina, a mantê-lo fora, lembrando-se de como é difícil tirá-lo depois que ele conseguiu a entrada, e especialmente se ele conseguiu cedo e resistir ao seu poder. Todo dom que Deus concede deve ser cultivado diligentemente, administrado com cuidado. O poder concedido aos apóstolos foi, como vimos, perdido. A fé necessária para ser mantida em exercício saudável, vigorativo, devoção e abnegação eram necessárias para sua manutenção. A negligência, o desempenho indevido destes os deixou fracos diante do poder do maligno e os levou a serem humilhados na presença de seus inimigos. Assim foi com os apóstolos e dons milagrosos. Quanto mais provavelmente será o caso com pessoas comuns no exercício de dons comuns. Nós precisamos muito usar todos os meios que tendem a fortalecer a fé. Acima de tudo, nós devemos orar fervorosamente nas belas palavras sugeridas nessa passagem. Meus queridos, que sempre nos ouvem, a grandeza do privilégio do cristão é imensa, mas não sem certos limites bem definidos. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Parece incluir ao mesmo tempo onipotência em ação e universalidade em posse. Para o primeiro, nós temos a declaração paralela de Paulo: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Ou melhor, em Cristo que me dá força interior. E assim a força, quanto a sua fonte, é obtida em virtude da união viva com Cristo, quanto a sua natureza, é espiritual. Mas a referência é mais para o que é possível obter do que para fazer. E assim todas as coisas são nossas, pois nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Existem aqui duas limitações que, embora não expressas, devem ser implícitas. A primeira limitação, ela restringe todas as coisas a coisas verdadeiramente benéficas tanto espiritualmente quanto temporalmente. Benéficas para a eternidade, não para as breves relações de tempo. São coisas que trazem benefícios reais quando se considera a condição e a posição atual do cristão. A segunda limitação, preste atenção nisso, diz respeito às circunstâncias dos outros. Isso é, daqueles com quem entramos em contato próximo, ou com quem temos que fazer e lidar nos assuntos da vida. Todas as coisas são, portanto, possíveis de serem alcançadas pelo cristão, desde que sejam consistentes com seu benefício real e compatíveis ao mesmo tempo com suas relações no sentido mais amplo. Relações com seu Pai no céu e com seu próximo no mundo, na terra. Tal é a potencialidade da fé, ela se estende a todas as coisas, tal também a sua praticabilidade, exceto apenas as coisas que no presente ou no longo prazo são compatíveis com seu próprio bem pessoal, como também com sua relação com Deus, cuja glória é suprema, e com seus semelhantes, cujo bem, assim como o nosso, temos o dever de buscar. A gente vai voltar nesse assunto aqui. Em breve, a gente vai para o episódio 3º, tá bom? A gente fica por aqui por enquanto. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado pela audiência, pela paciência. Se Deus quiser, a gente volta para continuar meditando no texto bíblico, que tem feito um bem danado, gente, ao meu coraçãozinho. Eu sou mais abençoado de fazer isso aqui, porque eu medito, eu estudo o texto, escrevo, olho os comentaristas bíblicos, faço aqui uma versão, depois eu gravo, depois eu escuto para ver se não tem erro, depois eu edito, depois eu posto. Essa palavra tem sido bênção na minha vida, constantemente. Espero que seja na sua também, tá bom? Se estiver sendo, compartilha aí. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.